Bom dia, meus queridos. Aqui, nas aulas passadas, a gente viu muito, explorou muito esse capítulo aqui sobre as economias latino-americanas de base mineral, né? Esses países que têm aí a sua economia nesses minérios, principalmente aí a bauxita, o cobre, né? O ouro, até mesmo o mineral petróleo, né? Então, aqui na página 343. E aqui na página 344 nós temos o país mais polêmico, né? O país mais do momento, mais da moda. E aí a gente vê a Venezuela, né? Bom, o falecimento do Hugo Chávez assume o Nicolás Maduro, e é onde ele está lá desde 2013. E a gente sabe que a Venezuela tem passado aí por muitas necessidades, né? Adotou esse sistema desde aí a década de 60, adotou esse sistema do socialismo, né? E vem pagando até hoje por adotar o socialismo. Enfim, é um importante membro da OPEP, né? Que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores do Petróleo, por ser aqui na América Latina é o maior produtor de petróleo, né? Maior reserva de petróleo estão lá. Apesar disso, eles estão tão pobres que não estão conseguindo extrair este petróleo. Então, tem contato com a ajuda de outros países aí para poder abastecer o seu mercado com petróleo. Ok. A sua base econômica também vem do milho, do cacau, do arroz, do café, do algodão, da cana-de-açúcar, né? Dividida aí em regiões, como a região dos Lânios, região litorânea, região montanhosa, lá com a Cordilheira de Mérida, e as maciçidades guianas. Tá? A gente já sabe que nem precisa dizer que eles têm como é que posso dizer, uma renda bem, né, bem abaixo. Eles aumentaram o valor da sua moeda, mas mesmo assim o salário ainda não dá para comprar um quilo de frango. Né? O salário deles não dá para comprar nem um quilo de frango. Ok. Não tem papel higiênico, não tem comida para todo mundo, já começaram a comer os cachorros, enfim, o resultado que o socialismo traz é esse, né? A gente tem um sistema muito perfeito que é o capitalismo. Basta só saber explorar. Aqui na página 351 já está falando desse outro país, que é a Bolívia, né, que é um país importante. Vai falar sobre a guerra que ela teve com o Chile, com o Peru, com o Brasil, né? Que é a Guerra do Pacífico. Nessa Guerra do Pacífico, o Brasil ele consegue anexar as terras do Acre, né? Consegue anexar as terras do Acre. Foi forçado a vender aí o Acre para o Brasil. Ok, é uma população, um país com uma população bem miscigenada, né? Composta por vários descendentes de indígenas, europeus e outras etnias. Né? Aqui tem sua mortalidade é de aproximadamente 37 por mil nascidos. A cada 1.000 nascidos, 37 nascem mortos em média. É uma alta taxa de mortalidade, né? Mortalidade infantil. Então a Bolívia ainda é muito pobre, mesmo sendo rica em muitos minérios, como vocês podem ver aqui na página 353. Mesmo sendo rica em muitos minérios, ainda não é desenvolvida, né? Também é dividida em lânios, região dos Planaltos, região oriental, região ocidental ou andina, quando passa aí próximo à cordilheira dos Andes, né? Sendo seu pico maior, o Pico Samaja, com mais de 6.000 metros de altitude, tá? O altiplano boliviano.
é muito grande, muito alto. O Equador, o Equador é o menor país, né? Tem uma área territorial aí de 256.370 quilômetros quadrados. Limita-se a Colômbia no norte e o Peru ao sul, e com o Oceano Pacífico a oeste. Tá? O Equador é também marcado pela presença da Cordilheira dos Andes. Dispensa comentários com relação, quando a gente fala em país próximo da Cordilheira dos Andes, dispensa comentário no sentido de que uma região próxima à cordilheira é uma região mais fria, né? Uma região mais úmida, devido a esse clima de altitude. O clima de altitude é mais frio, mais úmido, porque todo mundo já sabe, né? Quanto mais alto, mais vai ser frio, mais úmido. Quanto mais baixo, será mais quente, né? A capital, Quito, né, concentra 60% da população do Equador. Então, é muito grande a concentração habitacional, a densidade populacional na capital, Quito. Mas tem aí as suas outras regiões, como a Serra, Cordilheira, La Costa, região oriental, Ilhas Galápagos, onde o, 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 o senhor Charles Darwin ele esteve, né, para estudar lá os animais das Ilhas Galápagos. Lá ele veio na sua expediçãozinha, no seu navio chamado Beagle, e veio para estudar estes animais, né? As principais atividades aqui, o café, banana, açúcar, cacau, fora as outras atividades econômicas, já que a gente está falando sobre essas atividades minerais, né? Fora as suas riquezas minerais, como o gás, né? Como o petróleo, né? E algumas pedras semi-preciosas. Tá? Lá a população crioula, né, foi muito importante na luta, na história. A gente sabe que o crioulo ele é o descendente de espanhol, nascido aqui na América Latina, né, nascido aqui na América Espanhola. Então essa revolução dos crioulos, revolta dos crioulos, ela foi muito importante para a identidade, para que houvesse essa briga histórica, essa luta histórica no Equador. Tá? Então, a população é muito miscigenada, né? Formada a maioria por indígena, ou descendente de indígena, e por africanos. O Chile é o país de distribuição de riqueza mais, mais notável na América Latina, né? O mais rico em distribuição de recursos, em renda per capita. O Brasil é o mais rico da América Latina, mas é o mais desigual, né? No coeficiente de Gini, que é o coeficiente que mede a desigualdade social, o Brasil está bem avançado, né, na desigualdade social. Os ricos têm muito e os pobres têm pouco. Tá? E já no Chile é diferente. No Chile é o país mais rico com relação à distribuição populacional, a renda per capita. Né? A maioria das pessoas tem uma riqueza bem distribuída. Tá? O que posso falar? A chilenidade, essa identidade, né, da pessoa ter essa identidade chilena, dessa orgulho de ser chileno, até porque as condições de vida são muito boas, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito bom, então eles têm um padrão de vida muito bom, muito melhor do que no Brasil, né? Graças a essas reformas políticas, essas reformas administrativas, eles conseguiram, né? O governo não gasta muito, como no caso do Brasil, o governo brasileiro gasta muito das nossas riquezas, do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, gasta muito com salário de funcionário, né? O Brasil tem muitos funcionários, muitos funcionários públicos que sugam muito dinheiro, né? Só para puxar a cadeira de um juiz no STF, existem lá milhares de pessoas. Então é desnecessário, né?
precisa o Brasil fazer uma reforma administrativa para economizar esse dinheiro. Igual o Chile fez, uma grande reforma administrativa. Né? Seu território é semiárido e árido, graças à corrente de Humboldt. Essa corrente de Humboldt ela vai fazer com que esse clima ele seja seco, né? Vai retirar lá a umidade do ar. Isso ao norte. Ao centro, o clima já é mais mediterrâneo, então já é um pouco mais quente e úmido, né? E temperado ao longo do litoral. Então o litoral já é mais úmido. Ao sul, onde as altitudes são mais elevadas, predomina um ambiente de clima frio e úmido, né? Lógico, como eu estou falando, quanto mais alto, mais vai ser frio, né? A Ilha de Páscoa é uma ilha administrada pelo Chile. Olha só, é muito interessante essa Ilha de Páscoa. Você pode pesquisar aí na internet, tem vários status enormes que ninguém sabe como é que foi para lá, ninguém sabe quem fez, quais foram as pessoas responsáveis por essas estátuas, que são bem bacanas, bem interessantes mesmo. O Peru, pessoal, o Peru tem a sua capital em Lima, estou aqui na página 368. Tem as suas diferentes regiões, é o terceiro maior país da América do Sul. Tá? A sua capital é chamada Cidade que Nunca Chove. Ela só, a capital, tem uma grande densidade populacional, uma grande concentração de pessoas lá na sua capital. Tá? O seu pico mais alto, o Pico Alaskan, com 6.768 metros. Ela é dividida na La Costa, La Sierra, La Selva. E tem uma grande diversidade étnica. Aqui a gente chama de periferia, né? Chama de favela, chama de lugares, né, mais pobres. Lá eles chamam de barriados. E seus barriados, lá tem mais de 8,5 milhões de pessoas vivendo nessas comunidades, nessas favelas. Como está aqui a imagem, na página 371. Tá? A sua região também predomina o frio de montanha nas regiões mais próximas à Cordilheira dos Andes. É o maior produtor de prata do mundo, um dos 5 maiores produtores mundiais de cobre, estânio, molibdênio, ouro, chumbo e zinco. Né? Graças a essa corrente de Humboldt, uma parte do território, principalmente na região litorânea, tem clima seco. A corrente de Humboldt ela retira a umidade do ar, deixa o clima um pouco mais seco, tá? Então essa corrente de Humboldt ela aí mais atrapalha que ajuda aí a sua região onde ela predomina, né? América do Sul não ibérica. América do Sul que não foi descoberta, não foi administrada por os países ibéricos. Quais são os países ibéricos? Os países ibéricos são Portugal e Espanha, né? Então, esses países que não foram administrados, não foram descobertos, entre aspas, né? Que a gente não usa mais essa palavra, a gente usa achado, por espanhóis e portugueses, aqui no caso Guiana e Suriname. Teve 3 Guianas, né? No plural, tem Guiana inglesa, Guiana francesa e o Suriname. Essas regiões elas foram dominadas pela França, pela Holanda e por Inglaterra, tá? E dividiram no século 17, 1621. E chegaram aí a dividir o território em 1814, portanto, século 19, tá? Então a gente tem a Guiana Inglesa, capital Georgetown, né? Não por menos, por ser uma província dominada por ingleses, e tem esse nome, né, em homenagem aos ingleses, né? A República Cooperativa da Guiana, com um território de 214.970 km, é bem pequeno. Sua população é constituída de 51% de descendentes de indígenas, além de um grande número de afrodescendentes, mestiços e uma quantidade muito pequena de indígenas. A base da economia, exploração da madeira, agricultura, extrativismo mineral,
com a bauxita, a cana-de-açúcar, milho, mandioca, arroz e algumas frutas, além de gado e da pesca. Isso é a Guiana Inglesa. A Guiana Francesa, ela é um departamento chamado Departamento Ultramar. O que é um departamento ultramar? É governado, administrado pelo governo da França, além do mar, né? O governo francês está lá na França, mesmo assim ele governa a Guiana Francesa aqui. Tem o seu representante aqui para governar a Guiana Francesa. Por isso é chamado de departamento ultramar. Tem uma flora muito rica com a floresta amazônica. E o Monte Roraima fica muito próximo lá ao seu território também, tá? Que é muito bonita essa mesa do Monte Roraima. O Suriname sofreu muito, né? Passou por ser uma colônia holandesa, depois foi tomada por um ditador, Desi Bouterse, em 1980. Depois passou de novo agora por uma democracia. Tá? Até hoje é uma democracia independente, mas é uma colônia holandesa. Pronto, agora pessoal, peço que vocês façam essa atividade da página 378 até a página 382. Um bom dia, até a próxima.